Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória e eu sou do 9º ano e, como vocês sabem, eu participo do projeto chamado Controlador Jovem. Olá, professora Cida! Vamos para a minha primeira dúvida. A minha primeira dúvida é por que o gás ele vem da Bolívia e não direto do Brasil? Bom dia, Vitória, tudo bem? Vitória, eu vou tentar responder essa pergunta sua sobre o porquê do Brasil importar o gás natural, o GNV, da Bolívia. Isso passa por uma questão geopolítica. Geopolítica é quando eles têm o gás lá à disposição lá na Bolívia, mas a Bolívia não teria condição de construir, por exemplo, esse gasoduto. Então, o Brasil entra com a parte financeira, apoiado por grandes bancos, né, financiadores desses projetos, e também por uma demanda internacional de utilização da energia. E aí o Brasil constrói esses gasodutos, ajuda nessa infraestrutura e também no transporte desse gás, né? E só que para suprir uma demanda que nós estávamos passando nos anos 90 por uma crise energética. Essa crise energética gerou um apagão no ano de 2001, e depois desse apagão nós ficamos totalmente dependentes desse gás natural que vem da Bolívia, por conta que o Brasil foi assumindo uma matriz energética muito voltada para o uso do petróleo e do gás natural. Então, a gente não tem esse gás suficiente aqui no Brasil para suprir essa demanda. Então, você pensar assim, eu preciso desse gás, quem tem o gás para fornecer é a Bolívia, só que existe aí um debate que se isso é viável, você comprar o gás de fora, você transportar esse gás por dutos, né? E também se você não poderia produzir o seu próprio gás, certo? Aí nós pensamos assim, a ideia do Brasil, o debate gira em torno do quê? A ideia do Brasil é trabalhar com matrizes energéticas mais sustentáveis, como a biomassa, energia eólica, energia solar, e também investir um pouco mais também nas hidrelétricas e deixar de investir numa energia que sai caro, né, para o Brasil, uma fonte de energia. Então, é um debate longo e é mais ou menos essa a resolução que eles chegam, que a gente ainda é dependente desse gás boliviano. Porém, tem uma reportagem que eu fui ver que pode acabar esse contrato da Bolívia com o Brasil, porque a Bolívia está tendo uma escassez já do gás natural. Professora Cida, a minha segunda pergunta é como que é formado o gás através das fezes da vaca? Como é que é formado o metano lá nas fezes do gado bovino? Só que a gente precisa esclarecer alguns pontos para não gerar nenhum tipo de mal-entendido. Quando a gente fala de emissões de metano, dessas emissões de metano, quase 20% das emissões de metano liberadas anualmente no mundo, elas vêm de ruminantes. Ou seja, não é todo o metano produzido no mundo que vem de ruminantes. A gente já tinha visto anteriormente, o metano ele provém das emissões de gases dos vulcões, das profundezas, da terra, e também dos cupins e dos pântanos. Tá? Eu gostaria de fixar isso, não só dos ruminantes, do arroto e uma parte da flatulência do gado bovino. Então, animais como bois, cabras, ovelhas e girafas, eles fazem com que aumente essa quantidade de metano na atmosfera. Esses animais, o processo digestivo deles é chamado de fermentação entérica, cujo termo lá do grego, enteron, tá relacionado com o intestino, certo? No Brasil, os rebanhos foram responsáveis por 65% da quantidade de metano liberada só em 2021, tá? Então, qual que é o problema do arroto bovino? O processo digestivo de animais como vacas, ovelhas,
búfalos e girafas é adaptado para metabolizar pasto e qualquer outro produto de origem vegetal. Por exemplo, eles vão consumir gramíneas. Essas gramíneas é o pasto que esse animal vai consumir. Então, como que acontece? O estômago dessas espécies tem um compartimento chamado rumen. O rumen é um compartimento à parte do intestino, que é o principal responsável pela fermentação. É como se ele fosse um grande espaço vazio que é enchido por essas gramíneas, né? Em uma mistura de água e ácidos, elas vão fazer a fermentação de alimentos vegetais. Esse processo é conhecido como fermentação entérica. Ele libera grandes quantidades de gás, incluindo o metano. Então, ele não libera só o metano, ele libera, incluindo o metano, outros gases. O metano é uma ineficiência do sistema e tem uma relação direta com a digestibilidade da dieta. Por exemplo, o que o gado está consumindo, esse gado que a gente está dizendo, pode ser búfalo, ovelha, girafa ou mesmo gado bovino, tá? Então, esse processo deles é ineficiente. Então, ele fica ali nesse rumen fermentando, digerindo. Aí, tanto que o boi põe um pouco na parte da boca, novamente joga isso para a parte da boca, novamente torna a retornar lá pro intestino, para terminar essa ruminação. E de tanto ele ficar fazendo esse vai e vem, esse processo de ida e volta, ele fica soltando esse arroto. E esse arroto, lógico, é um gás que está ali sendo liberado. Quanto melhor a qualidade da dieta, menor é a porcentagem de metano que vai ser emitida por quilo de alimento ingerido pelo boi. Dos 600 milhões de toneladas de metano emitidas anualmente no mundo, cerca de 60% correspondem a ações antrópicas, ou seja,